E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal também. A Betfair que segue com uma oferta muito interessante para quem ainda não é cliente cadastrado no site. Entrando pelo link da descrição, você se torna cliente Betfair, o cadastro é super simples e rápido e você receberá um bônus de até R$600 em aposta grátis. Isso vai depender do sucesso ou não das suas apostas. A mecânica é muito simples. A sua primeira aposta do dia, dos primeiros 40 dias que você for cliente da Betfair, caso você perca essa aposta no valor de R$15, no dia seguinte a Betfair te dá R$15 em bônus. 15 vezes 40 dias que dá esse total de 600 conto, tá? Agora você jogou R$15 ali, ganhou a aposta, o que você ganhou é seu, tá? No dia seguinte você vai lá, aposta R$15, se eventualmente perder, aí sim você tem esse valor de bônus no dia seguinte, deu pra entender? A Betfair que é uma casa de apostas extremamente confiável, né? A única que inclusive que é parceira do Cruzeiro, né? Sendo patrocinador master do clube há alguns anos e com contrato renovado aí para as próximas temporadas, mas o que eu sempre gosto de lembrar, hein, galera? Aposte sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Começo com a pergunta do Rodson Cardoso. Qual seria o motivo do Pedro Lourenço sequer tentou comprar a SAF do Cruzeiro no fim de 2021 e aparentemente pagou um valor muito maior agora? Rodson, obrigado pela pergunta. Assim, vamos esclarecer antes de mais nada que o valor exato da compra do Cruzeiro pelo Pedro Lourenço é algo que ninguém tem acesso de fato. Nós vimos aí muita especulação, muita gente falando em R$600 milhões inclusive, mas setoristas que cobrem o Cruzeiro de perto e tudo mais falam que o valor não é esse, tá? Que é um valor bem menor inclusive. Lembrando, num primeiro momento, qual que era o valor de compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, né? A SAF lá do Ronaldo, que foi adquirida no fim de 2021. Era um valor de até 400 milhões, né? Era 50 milhões num primeiro aporte e chegando a 400 milhões, que deveriam ser investidos em até 5 anos nas tais receitas incrementais. Todas as obrigações que foram assumidas pelo Ronaldo com relação à dívida trabalhista, dívida fiscal e tudo mais, tudo que foi assumido naquele momento ali foi passado para o Pedro Lourenço, tá? Então, 600 milhões que o Pedro pagou ao Ronaldo, é lógico que não, tá? Isso aí é fora de cogitação. Eu imagino, inclusive, eu não tenho isso em informação, não posso cravar para você, mas eu imagino que o valor que o Ronaldo, né, vai receber no final das contas aí por essa transação com o Pedro, ele é muito menor do que o valor que o Ronaldo queria receber. Por quê? Ele pegou o clube na Série B, pegou o Cruzeiro numa péssima situação, entregou o Cruzeiro numa situação bem mais segura na primeira divisão com a dívida organizada. Pelo trabalho que o Ronaldo fez com a equipe dele, certamente ele vai receber um valor, alguns milhões. Uns 100 milhões? Não sei se chega a esse valor, mas eu não imagino que se chegar, passe muito disso, tá? Sendo bem sincero com você. Então, quando a gente analisa o valor que o Pedro Lourenço pagará pela compra, a gente deve entender que entre esses supostos 600 milhões, tá todo esse valor que o Cruzeiro tem que pagar de dívida também, a responsabilidade. E, mano, sendo bem sincero com você, eu não tenho muita preocupação em saber qual é o valor, sabe? Ah, mas foi quanto? Foi barato? Foi caro? Eu tô mais preocupado com o clube de futebol Cruzeiro, tá? Se o clube está cumprindo as suas obrigações, e ele está cumprindo, se o clube está fazendo um bom trabalho esportivo. E começa a fazer, né? O Cruzeiro começa a brigar na parte de cima da tabela. Então eu estou bem satisfeito. Agora, respondendo de forma bem objetiva, por que que o Pedro Lourenço não quis comprar o Cruzeiro lá atrás e quis comprar o Cruzeiro agora? O Cruzeiro agora é muito mais interessante para se comprar do que era o Cruzeiro naquele momento. Primeiramente, tinha as amarras com relação ao Conselho Deliberativo que foram, né, soltando uma a uma na época do Ronaldo, né, naquele momento ali teve aquelas votações lá no Barro Preto e tudo mais. Tudo isso era uma incógnita no primeiro momento, tá? E tudo foi sendo resolvido e a imagem do Ronaldo foi importante para que muitos conselheiros ali aceitassem a venda do clube.
tá? Então o Pedro Lourenço comprou um Cruzeiro agora que ele não teve que passar por conselho gostou, deixou de gostar. Não, o conselho foi consultado e, irmão, quem iria se opor? Quem poderia se opor de alguma forma, tá? Então, assim, vamos lembrar que tem esse aspecto esportivo, né? O Cruzeiro hoje é muito mais interessante. A dívida está equacionada, então a dívida está organizada, não é mais aquela situação de que cada gaveta que se abre pula um boleto, né? Como o Ronaldo, algumas pessoas da equipe dele chegaram a comentar em determinado momento. Então o Cruzeiro 2024 era muito mais interessante e muito menos dor de cabeça do que o Cruzeiro 2021, tá? Então tudo que foi feito pelo Ronaldo e pela equipe dele foi muito importante para que o Cruzeiro esteja numa situação mais saudável e para que o Pedro tenha achado uma boa ideia comprar agora. Lá atrás ele não ia comprar, como ele nunca quis ser presidente, por exemplo, né? Era muita dor de cabeça, era muita gente dando palpite. Agora não, gente. Agora ele pegou um clube organizado, ele comprou e a vontade dele vai ser feita, né? Tanto que foi mudada basicamente toda a equipe, né, administrativa do clube. Estão lá pessoas que ele confia. Esperamos que essas pessoas façam um bom trabalho. E para a torcida que queria investimento, né, era a principal crítica ao Ronaldo, o investimento chegou, o Pedro Lourenço tem muito mais grana, muito mais capacidade de fazê-lo. O Afonso STS pergunta: não seria ideal para o Anderson não perder ritmo de jogo, atuar nas partidas de Copa, de momento a Sul-Americana e em outros a Copa do Brasil? Afonso, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso pode ser avalizado num outro momento, no futuro, numa próxima temporada, mas agora, 2024, não. Primeiramente porque nós estamos às vésperas de uma fase de mata-mata de Sul-Americana e um dos motivos pelo qual o Cruzeiro buscou o Cássio é ser um goleiro decisivo nesses grandes jogos. O Anderson tem a capacidade de ser esse goleiro? Não sabemos. Ele ainda não foi testado nesse tipo de jogo. O Cássio a gente sabe que é um cara decisivo, fez isso inúmeras vezes pelo Corinthians em Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, todo tipo de torneio. Então um dos motivos da contratação do Cássio foi jogar as partidas decisivas de Sul-Americana, tá? Então o Anderson pode jogar eventualmente até partidas de Campeonato Brasileiro? Pode, ele provou que é um bom goleiro e tem condição de ser o camisa 1 do Cruzeiro. Mas o Cássio chegou com uma responsabilidade muito grande, né? E é um goleiro em que se deposita muita confiança. Eu acho super interessante que você alterne goleiros num campeonato estadual, um joga, o outro joga, não vejo o menor problema nisso. Numa primeira fase de Libertadores, eventualmente, ou de Sul-Americana, ou de Copa do Brasil, não vejo problema também em se jogar com o goleiro reserva, mas agora é mata-mata, é pau quebrando. Eu acho que a gente deve sempre escalar os melhores possíveis. Acho que o Anderson é bom, mas por currículo e tudo mais, o Cássio é um goleiro melhor e que tem essa marca, né, de ser um goleiro de grandes jogos, de grandes decisões. O Rodrigo Pimenta pergunta sobre uma possível venda de Kaique. Com esse jogador ganhando espaço com qualidade nessa temporada, não demora chegarão propostas de compras de fora. Por quanto você acha que ele poderia ser vendido? Já registro que, na minha opinião, uns 60 milhões de reais por baixo. Rodrigo, obrigado pela pergunta, deixando bem claro que ninguém está querendo apressar a venda do Kaique, muito pelo contrário, né, é um ótimo lateral, tem jogado bem na maioria dos jogos aí pelo Cruzeiro, disputa a posição com o Marlon ali do lado esquerdo, mas pensando assim, né, nele seguir jogando bem e tudo mais, um valor para negociação. Não dá pra gente querer que um lateral esquerdo, por mais que seja difícil achar jogadores desse nível, que o Kaique tenha um potencial muito grande. Eu vejo o Kaique jogando de boa num grande clube europeu em alguns anos, tá? Eu acho que isso é possível sim. Mas assim, não dá pra gente falar que tem que vender tipo um Rodrigo, Vinícius Júnior, um Endrick, porque é lateral, né, gente? Esses jogadores valem mais muito por serem atacantes. Atacante é o jogador mais valorizado porque faz gol. Fazer gol é a coisa mais difícil no futebol. Mas assim, você falou de 60 milhões de reais, que daria pela cotação de hoje aproximadamente 10 milhões de euros. Eu acho que o Cruzeiro consegue mais que isso, tá? Se o Kaique estiver bem, o Cruzeiro estando bem organizado financeiramente, eu diria aí que uns 15, 20 milhões de euros, né? Claro que depende do desempenho do jogador, mas eu não acho absurdo não, tá? Acho que o Kaique é um cara de muita qualidade, é muito novo ainda, tem muito para evoluir nos próximos anos e se ele seguir essa margem aí, cara, acho que uns 15, 20 milhões de euros num lateral seria uma venda boa, né? Quando eventualmente aparecer a proposta e sem ter pressa, porque o Cruzeiro agora não precisa mais aceitar qualquer mixaria igual era antigamente, né? Não precisa vender porque você precisa fazer caixa, tem que pagar conta, estamos quebrado. Não estamos mais, né? Tem aí o senhor Pedro, né, bancando esse boteco,
Então vamos segurar o Kaique e só vender se realmente aparecer uma proposta muito boa. Mas eu começaria a pensar para lá de 15 milhões de euros. A Ana Thaís Soares pergunta: você acha que o Barreal terá espaço no time titular do Cruzeiro com a chegada das novas contratações? Ana, obrigado pela pergunta. Acredito que sim, né? O Cruzeiro tem jogado num sistema aí com 3 jogadores de meio campo mais volantes e o Barreal tem jogado muito bem nesse papel, né? Ali pelo lado esquerdo, inclusive, meio-campistas canhotos. A gente tem o Barreal, tem o Vitinho, tem o Japa, né? E destros tem o Matheus Henrique, o Lucas Silva, o Ramiro. Enfim, não é que um destro não possa jogar pelo lado esquerdo e vice-versa, mas pensando aí no que o Seabra tem feito com maior frequência. Acho que o Barreal vai seguir jogando sim, não vejo ele como um titular indiscutível, eu até monto o meio-campo ideal na minha cabeça com o Wallace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira, o Barreal sendo um reserva, mas que vai ser muito utilizado. E aí tem aquela coisa, né? O jogador é titular num jogo, pode ser reserva no outro. Depende também do adversário, da característica de cada jogo. E o Fernando Seabra já mostrou, aí, pelo menos nas entrevistas, né? Que ele é um cara que gosta de ter variação. E ele vai ter agora peças que o permitem ter variação de jogo, eventualmente até de sistema tático, né? Claro que isso depende de treinamento, demanda tempo, mas eu espero que o Cruzeiro compre o Barreal, tá? Eu acho que ele tem jogado o suficiente para merecer essa aquisição, né? Espero que ele siga longe das lesões, né? Porque isso atrapalhou ele em algum momento a ter uma sequência também, mas é um jogador novo, tem 23, 24 anos ainda, tem muito potencial e pode fazer diferentes papéis. Eu acho que ele vai ter muitos minutos, ele vai jogar bastante. O Davi Malar pergunta: você acha que o Matheus Pereira é um 10 melhor que o Arrascaeta? Davi, obrigado pela pergunta. Esse aí é um questionamento complicado de se responder, porque é um jogador que está com a camisa 10 do Cruzeiro atualmente e tem feito uma bela temporada. O outro é um jogador que teve uma passagem pelo Cruzeiro, né? Ajudou muito, ganhou títulos, foi vendido por uma grana importante. Então a gente está analisando, digamos assim, uma obra em construção, que é a trajetória do Matheus Pereira, com um trabalho já finalizado, que foi a passagem de Giorgian de Arrascaeta, né? Que está jogando lá no Flamengo. Não vive, inclusive, uma grande temporada, tá? Se você me perguntar, em 2024, quem está jogando mais bola, Matheus Pereira ou Arrascaeta? Matheus Pereira. A temporada do Matheus é melhor. E tem outros fatores pra gente considerar, né? O Matheus Pereira é um jogador brasileiro, mas que foi forjado lá no futebol europeu, né? Ele começou a jogar, inclusive, né, profissionalmente em Portugal, jogou na Alemanha, jogou lá na Arábia, teve uma passagem boa pela Inglaterra. O Giorgian de Arrascaeta nunca se testou num nível mais competitivo, né? O futebol mais forte que ele conhece é realmente o futebol brasileiro, tá? Porque ele saiu muito novo do Uruguai, veio aqui para o Cruzeiro e construiu toda a sua carreira por Defensor, Cruzeiro e Flamengo, né? Na seleção uruguaia, o Arrascaeta nunca foi um jogador determinante, ele é um jogador de qualidade, ele joga com alguma frequência, disputou 2 Copas do Mundo, mas ele nunca foi um titular absoluto da seleção, inclusive na última Copa por burrice do técnico, né? Porque o Arrasca, no jogo que ele foi titular, jogou bem, fez gol e tudo mais. Enfim, ele é um grandíssimo jogador, mas eu tenho sempre uma tendência a valorizar quem tá com nós. Quem tá com nós é o Matheus Pereira. Eu acho que o Matheus já se provou em nível mais alto, tá jogando muito bem aqui pelo Cruzeiro, e desde que ele recuperou a forma física, o Matheus Pereira tá jogando regularmente em alto nível. O Arrascaeta no Cruzeiro chegou muito novo, então ele oscilou muito, né? A primeira temporada teve espasmos de bom futebol, mas não foi uma temporada boa em 2015. 2016 ele foi dando uma melhoradinha, né, se tornando um pouquinho mais consistente. Aí 2017 e 2018 ele fez de fato boas temporadas. Não jogou mais porque o Mano Menezes tinha, né, os bruxos dele ali, mas o Arrascaeta, ora como um camisa 10, às vezes de falso 9, às vezes aberto pelo lado esquerdo, jogou muito pelo Cruzeiro. Eu acho uma briga dura, mas se eu tiver que escolher alguém, eu vou escolher Matheus Pereira. Mas o Matheus não ganhou nada pelo Cruzeiro ainda. O Arrascaeta teve mais tempo, teve mais companheiros de qualidade, né? Ele não precisou carregar tanto animal, né? E pensando até na questão de um 10, de um organizador de jogo, quando a gente precisou do Arrascaeta para armar o time lá em 2015, ele ainda não estava pronto para isso, né? E era inclusive uma grande crítica. Não, mas esse Arrascaeta aí era para ser o armador, não está conseguindo. E depois com outros jogadores ao lado ele funcionou muito e ele hoje é um bom meia, um bom camisa 10 também. O Matheus Pereira teve aquele início conturbado, com lesão, mas eu acho ele mais armador. Inclusive, Matheus Pereira e Arrascaeta jogariam juntos tranquilamente no mesmo time, tá? O Matheus ali mais
camisa 10, organizando, e o Arrascaeta caindo mais pela esquerda ali, onde ele teve ótimos momentos aqui com a camisa do Cruzeiro também. Então se o Arrascaeta quiser voltar pro Cruzeiro aí, pode voltar, vem que o muro tá baixo, dá pra jogar junto com o Matheus Pereira ali, sem drama. Mas se tem que votar em um, eu voto em quem tá com nós, Matheus Pereira. O Alexandre Mota pergunta, pelas regras do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode jogar com 7 gringos numa mesma partida? Alexandre, obrigado pela pergunta, pode jogar com 7, pode trazer mais 2, tá? Porque as regras do Campeonato Brasileiro foram mudadas nesta temporada, né? Até 2, 3 anos atrás eram 5 estrangeiros, passou para 7, agora são 9, tá? Então cada clube pode relacionar 9 jogadores para qualquer partida aí de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, até 9 gringos entre os 23 relacionados, tá de boa. E no elenco eu posso ter mais de 9? Pode, você pode ter 20 se você quiser, mas nas competições da CBF só pode ter 9 entre os 23 relacionados. E nas competições da Conmebol, liberado. Libertadores, Sul-Americana, pode até passar de 9 estrangeiros, não tem nenhum drama, tá? Mas competições da CBF e das federações mineiras também, né? Campeonato estadual também, até 9 estrangeiros por partida tá liberado, tá? Então não tem essa preocupação no momento. O Guilherme Maurício pergunta, você acha que na próxima janela o Pedrinho vai trazer mais nomes de peso? Já estou imaginando aquele presente de Natal e depois o presente de aniversário do Cruzeiro. Guilherme, obrigado pela pergunta. Cara, assim, eu acho que a gente tem que focar um pouquinho mais no presente, sabe? Eu acho que você tá pensando muito, pô, em contratação de jogador pro próximo ano e vai depender do nosso rendimento na atual temporada. Eu não tenho dúvida que o Pedrinho vai investir mais e vai contratar mais jogador no final do ano. Essa é uma tendência. Agora, quais jogadores? Que nível de jogador? Para qual posição? Vai depender do que acontecer nos próximos meses, né? Então, assim, calma, primeiramente, torcedores, calma, tá? Vamos jogar essa temporada primeiro, vamos ver se o Cruzeiro consegue, de fato, voltar para a Copa Libertadores, que é o principal objetivo da temporada. Claro que a gente está numa posição na tabela que nos permite sonhar eventualmente com algo melhor, né? Título brasileiro é muito difícil, título de Copa Sul-Americana também é difícil, mas um pouquinho menos, né? São 7 jogos para a gente erguer essa taça, então, assim, é possível, tá? Mas vamos focar mais no nosso trampo na atual temporada. Sobre contratação, esse negócio de presente de aniversário, presente de Natal, ô bicho, assim, muitas vezes o Cruzeiro contrata uns presentes que viram uns presentes de grego, é uns caras depois que não arruma porcaria nenhuma, sabe? Eu não me apego muito a isso não, tá? Eu sempre falo que eu gosto mais de jogo do que de contratação. Eu sei que negociação de jogador, transferência é algo que mexe muito com o imaginário do torcedor, né? A gente sempre imagina o que o jogador pode render, mas contratação é sempre uma incógnita, porque o cara pode chegar aqui e jogar muito, pode jogar melhor, pode jogar pior, enfim, né? Vamos com calma, tá? Mas imagino sim que vai ter investimento pesado do Pedrinho no final da temporada, e se o Cruzeiro mandar bem em 2024, eventualmente ganha uma Sula, ou chega numa semi, numa final, vai bem no Brasileiro, fica aí nesse G4, eu imagino que aí o Pedrinho vai dar uma empolgada e vai investir até mais, tá? Essa é a tendência, mas vamos tranquilo, irmão, sabe? Não foca muito no futuro não, senão você cria uma ansiedade que ela não é positiva. Vamos viver aí os dias de hoje, porque eu acho que tem boas coisas nessa temporada esperando pelo Cruzeiro ainda. E o Rafa Júnior Fonseca pergunta, qual ano que o Cruzeiro não ganhou nenhum título, mas que você gosta e tem boas lembranças do time? Rafa, obrigado pela pergunta. Para fechar em um ano apenas, na verdade é um time como um todo, mas um ano. É aquele período ali do time do Cruzeiro do Adilson Batista, tá? É um time que, na minha opinião, jogava um bom futebol. Se tiver que fechar um ano, então, o ano de 2008, eu acho que foi um belo ano do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro fez uma temporada boa, campeão mineiro, sapecou 5-0 na decisão em cima do Atlético, inclusive. Na Libertadores a gente sai pro Boca Juniors, né? Assim, foi um jogo que o Cruzeiro foi muito bem, mas o Boca Juniors tinha qualidades individuais no ataque ali, Riquelme, Palácio e Palermo, que pesaram muito no confronto, mas o Cruzeiro jogou bem, lutou muito, e tipo assim, foi uma saída com 2 derrotas, não tô nem questionando não, sabe, mas foi uma bela campanha do Cruzeiro na Libertadores. No Brasileiro a gente sonhou em algum momento com o título, ficou com vaga na Libertadores, e era um time que jogava um bom futebol, né? O Guilherme jogava bem, tinha o Marcelo Moreno naquele time regulando muito até o meio do ano, que aí ele é vendido, mas depois vem o Thiago Ribeiro e também tem alguns bons momentos, o Wagner jogando muito,
o Ramires jogando demais naquela temporada, a gente teve jogadores jovens aparecendo ali com destaque, né? Então, assim, era um bom time do Cruzeiro, tá? Acho que o próprio Fabrício, né? Grande Fabrício, jogou muita bola naquele ano, inclusive, tá? Então, eu acho que o time de 2008 do Cruzeiro é um que eu gosto muito da forma que jogou, não teve nenhum título de expressão, só campeonato estadual, né? E 2009 eu não ganho meu voto, porque 2009 foi um ano atribulado em que a gente perde a Libertadores daquela forma traumática. 2010 já tem a interrupção desse trabalho, o time é vice-campeão brasileiro com o Cuca depois, mas enfim, né? Teve muita questão estranha também em 2010 ali, um momento baixo astral pra caramba. Então, um ano assim que me marcou muito, que foi inclusive a época que eu tava voltando a frequentar o Mineirão, né? 2008 foi um ano que eu gostei muito, assim, sabe? Era ótimo ser cruzeirense em 2008, mesmo que a gente não tenha conquistado grandes títulos, né? E um outro time que eu lembro com menos riqueza de detalhes, mas que eu gosto demais, é o time de 98 do Cruzeiro, né? Que é um time que jogava um futebol absurdo. Eu era moleque ainda, mas hoje eu tenho mais a dimensão. Era um time que jogava muito e acabou sendo marcado por vice-campeonatos, né? Vice de Copa do Brasil, vice de Mercosul, vice do Campeonato Brasileiro. Era o time de Levir Coupe, né? O Levice. Então, assim, pegou esse detalhe de ter faltado o punch ali para ser campeão, mas ganhou o estadual, né? Cumpriu a obrigação e era um time que jogava muita bola. Assim, eu tenho memórias muito boas de infância desse time do Cruzeiro de 98, de Marcelo Ramos, de Fábio Júnior, de Alex Alves, de Valdo, de Jair, enfim, era um timaço, tá? Então eu fico com esses dois. Falei mais do de 2008 porque é o que eu tenho até mais carinho. De 98 eu fiquei mais puto porque perdi as finais, né? Eu era uma criança e não sabia lidar com isso muito bem. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para responder você também cada uma das perguntas feitas para mim. Vamos trocar uma ideia aí e use os comentários para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!